programação do Bom Dia Super Dia. Agora nós estamos chegando ao quadro mais esperado do nosso programa. Tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Sabe aquele momento que você acha que a Bíblia está se contradizendo? Pois é, vou provar para você que você está terrivelmente equivocado e que a Bíblia tem razão, porque a Bíblia ela é inerrante e infalível palavra de Deus. Brasil! E não tem como questionar com a Bíblia. Hoje nós estamos recebendo aqui a pergunta. Pergunta bem difícil, né? Mas nós vamos responder na lata. Hoje nós estamos recebendo aqui a pergunta do Tadeu de Araújo. Ele é da cidade de Maceió, no estado do Alagoas. Deixa eu ver aqui, é Maceió, Alagoas. Alagoas, Maceió. É assim mesmo, desse jeitinho. É desse jeitinho, né? Eu confundi aqui, foi? Tudo bem, tudo certinho. Vai dar tudo certinho. Tá bom. Vamos à pergunta dele. A pergunta dele é mais interessante. Olha, o Tadeu de Araújo, de Maceió, ele quer saber se, a partir de uma análise de Gênesis 1:28, podemos dizer que Adão e Eva tiveram filhos antes da queda? O quê? Não acredito. Será? Filhos de Adão e Eva antes da queda? Isso pode ser explicado ou é uma mera especulação teológica? Vamos lá, Tadeu, vamos responder a sua pergunta. Será que Adão e Eva tiveram filhos antes da queda? Olha, essa leitura de Gênesis 1:28, ela tem feito teólogos do mundo inteiro darem as mais diversas interpretações, né? E isso porque não existe nos 2 primeiros capítulos narrativos de Gênesis qualquer menção ao nascimento de um filho de Adão e Eva. Somente a partir de Gênesis 4:1 é que a Bíblia vai ser objetiva em declarar que Adão e Eva tiveram filhos, mas só depois da queda. Aí fica a dúvida, né? Aí fica aquela dúvida. Porém, existem alguns que afirmam que o primeiro casal, Adão e Eva, tiveram filhos antes da queda. O quê? Não acredito. Tem aqueles que afirmam, que chegam a afirmar que Adão e Eva tiveram filho antes da queda. E que tal processo, aliás, tal pressuposto, né? Nasce da interpretação de Gênesis 3:16. Eles usam Gênesis 3:16 para essa interpretação, né? Lawrence Richards lembra que muitos usam de forma equivocada a expressão frutificai e multiplicai para dizer que a queda de Adão no Éden foi um pecado sexual, né? O quê? Não acredito. Eles alegam que foi um pecado sexual. Mas Gênesis 1:28 quer tão somente nos dizer que Deus formou o primeiro casal sem pecado e que eles poderiam se relacionar na vida amorosa e na multiplicação de filhos sem qualquer impedimento. Sem qualquer impedimento. Entendeu? Então, pois a sexualidade, ela foi criada pelo próprio Deus. Brasil! O próprio Deus criou a sexualidade. Eita glória! É uma ação de Deus. Glória, glória, glória! Então, para outros teólogos, o estorvo aqui aumenta, mas quando a gente analisa Romanos capítulo 3:23 e o capítulo 5:12 de Romanos. Pois caso Adão e Eva tivessem filhos antes da queda, então parte da humanidade não seria afetada pelo pecado. E desse modo, íamos ter problemas maiores iam surgir na questão da universalidade do pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado foi universal e da salvação para todos os homens. E íamos ter sérios problemas com isso aqui. Então, frente a essas primeiras colocações, se percebe que o assunto não se trata apenas de mera especulação. Não é uma mera especulação teológica, mas requer uma resposta lógica e bíblica. Então,
vamos seguir o texto bíblico, vamos para a Bíblia, para a gente encontrar a resposta certa. A primeira coisa que se deve levar em consideração é que Deus ele criou o homem e a mulher, inclusive os animais, com a capacidade de reprodução, por meio de um decreto divino. Então foi concedido ao primeiro casal a fertilidade. Então, segundo alguns estudiosos bíblicos, posteriormente é que o homem vai tomar essa consciência dessa capacidade sexual, que ele vai tomar essa consciência dessa capacidade sexual já depois da queda. Seguindo então essa interpretação, pode-se dizer que, em potencial, o homem ele tinha ordem para se multiplicar e que só foi exercer isso depois. Então, sobre essa questão da fecundidade, pode-se perceber que ela não vem da semelhança de Deus, mas sim do seu decreto. É um decreto de Deus. Os judeus, eles entendiam a fecundidade como uma força divinizada, algo divino que era expressada com vigor tanto nos ritos como nos mitos, pois a partir dela a vida começava. Gênesis 1:28, que é o tema aqui de debate, é um decreto e uma bênção de Deus. É um decreto e uma bênção de Deus ao mesmo tempo, para que a geração se propague por meio da fecundidade. E devido a isso, a imagem e a bênção divina são contempladas em cada vida que nasce. Cada vida que nasce, nós temos a imagem de Deus, conforme Gênesis 1:28. E não tem como objetivo ali dizer se Adão e Eva tiveram filhos antes da queda, mas dizer que na formação do homem e da mulher, Deus criou um decreto, permitindo os dois se relacionarem, visando a reprodução. Então, sem rodeio, podemos dizer que Adão e Eva não tiveram filhos no Éden antes da queda. Pois caso isso tivesse acontecido, esses filhos não seriam pecadores, mas inocentes e sem conhecimento do bem e do mal. Então, alguns escritores começaram a seguir essa ideia de que existia ao princípio duas linhagens de seres humanos, né? Uma pecadora e outra sem pecado, contrariando o texto bíblico, que é bem categórico em dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. É simples, gente. Romanos 3:23, todos pecaram, sem nenhuma exceção. Então, particularmente, eu creio que a permanência de Adão e Eva no Jardim do Éden foi por pouco tempo. Alguns podem dizer que talvez até milhares, mas eu particularmente, pessoalmente, acho que foi por pouco tempo ali no Éden. E foi por pouco tempo, então, ao tomarem o conhecimento do bem e do mal, conforme Gênesis 3:22, foram lançados fora, para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Paulo não diz que o pecado entrou no mundo por homens, mas por um homem, Adão, Romanos 5:12. Então, acreditar que Adão e Eva tiveram filhos antes da queda requer uma mudança radical, drástica, em alguns versículos do Novo Testamento. Teríamos que mudar alguns versículos do Novo Testamento, tá certo? Então, Adão e Eva não tiveram filhos antes da queda. Isso é mera especulação. E no final nós chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Gente, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, palavra de Deus, e não tem como questionar com a Bíblia. Não tem como questionar com a Bíblia, porque ela é inerrante, infalível, palavra de Deus.
Muito bem, depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Eu prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, às 9 da manhã estarei de volta aqui no Bom Dia Super Dia pela Super Rádio Renascer HD, a rádio do momento, tá bom? Perdeu o uau, não é que a Bíblia tinha razão? Vá lá no nosso canal no YouTube, procura lá que daqui a pouquinho vai estar lá. Uau, não é que a Bíblia tinha razão? O nosso canal no YouTube é o @Sistema Renascer HD, @Sistema Renascer HD.